Fala galera, tá começando aqui mais um Papo de Bola. Hoje eu tô muito feliz com a presença ilustre aqui na resenha, no bate-papo, do meu amigo Christian Anderson, torcedor do Clube de Regatas Brasil. Cris, muito bom dia, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui nessa resenha com a gente, viu? Muito bom dia, meu compadre Luiz. Satisfação participar do seu programa. E vamos de notícias aí do CRB. Luiz, muito bom dia, muito bem-vindo mais uma vez aí, meu fiel companheiro diariamente. É um prazer ter você aqui também, viu? Bom dia, Raí. Bom dia, ao Cris. Bom dia a todo o pessoal alagoano. Bom dia, torcida regatiana. Hoje é dia, viu? Hoje é dia de assumir a ponta do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Raí. Estamos aqui. Aproveitar que você já falou aí de assumir a ponta do Campeonato Brasileiro da Série B. Fala aí um pouquinho do jogo, o que é que você acha? Vai dar Alagoas, hoje dá Galo. Tem muita notícia também aí referente à venda de ingresso, mas a análise do jogo, Luiz, o que é que você imagina do jogo de hoje? É um jogo onde o CRB está concentrado para o jogo. É um jogo, não é fácil, não é fácil o jogo contra o Volta Redonda, não vamos se enganar com isso. É um jogo extremamente difícil para o CRB. Se o CRB repetir a atuação do primeiro tempo do jogo, desta última rodada, foi uma atuação muito ruim. Acredito que o Eduardo Barroca já consertou isso. Tanto é que na entrevista ele falou que as substituições que fizeram surtiu efeito. E hoje eu acredito que o CRB entra concentrado, concentrado para ganhar o jogo. Não é um jogo fácil. O técnico do Volta Redonda, o Rogério Correia, é um técnico vitorioso com o Volta Redonda. O Volta Redonda não estreou bem no Campeonato Brasileiro, perdeu as duas partidas e hoje ele vem para se recuperar no campeonato em cima do CRB. E o CRB não deve deixar de maneira alguma. É um jogo difícil para o CRB, mas estando bem concentrado, é, colocando em prática aquilo que o Eduardo Barroca passou no decorrer da semana, no treinamento, até hoje. Se o CRB colocar em prática, eu acredito numa vitória do CRB. Vamos ver o que vai acontecer. É um bom jogo e um bom convite para a nação regatiana e um bom dia para participar desse jogo, viu, Raí? Toda a torcida regatiana e para lá para apoiar o time. Hoje é o dia de, quem sabe, o CRB se tornar o líder do Campeonato Brasileiro, coisa que a torcida não vê nesses últimos anos de jeito nenhum. E agora é a hora de aproveitar o momento junto com o time. Eu sou mais Alagoas. Christian Anderson, sua análise aí do jogo hoje do Clube de Regatas Brasil contra o Volta Redonda. É um jogo difícil, apesar do Volta Redonda não ter iniciado o campeonato muito bem, ter perdido para o Cuiabá e Novo Horizontino por 1-0 seus jogos. O Volta Redonda é uma equipe qualificada. Vai ter a volta de um dos destaques da equipe, o atacante MV, o Rogério Correia provavelmente deve colocar ele em campo. É, Se o CRB entrar com a postura que jogou no segundo tempo do último jogo, após as mudanças, tem uma boa possibilidade de sair com a vitória. Se entrar desconcentrado igual no primeiro tempo, aí vai ficar um pouquinho complicado. Mas creio eu que o Barroca deve ter ajustado a equipe, junto às mudanças, né? O Breno Herculano entrou bem, um bom reforço ali no ataque. GG também é um bom atacante, junto ao Douglas Baggio, que pode ser titular. O GG eu acho que, creio eu que não seja nesses jogos, nesse jogo de hoje, mas vai ser um bom jogo, um bom jogo. Se o CRB entrar concentrado, pode sair com a vitória e assumir a liderança hoje. Eu já queria começar falando, Luiz e Christian também, referente à venda de ingressos, que não tá tão bacana aí como a gente esperava. Eu trouxe aqui a fala do meu amigo Tiago Luiz, aproveitar aqui para dar os créditos. É ele que foi de onde do Galo, mais informações. Vou colocar aqui, queria que vocês comentassem. Lá, vamos ouvir.
Sobre o jogo de amanhã, o que eu pude apurar de informação aqui no CT do Galo é que as vendas estão muito devagar. O que eu consegui apurar por aqui dá conta de que o CRB tinha até mais ou menos 3 da tarde 2.000 pessoas confirmadas, isso sendo a maioria de check-in de sócios torcedores, ou seja, os ingressos, a venda de fato de ingressos, venda do bilhete de fato, estava muito devagar. E eu ouvi até dizer aqui que até ontem não tinha sido vendido mais de 50 ingressos. Então, assim, é alarmante, é um jogo no horário muito bom, que vale a liderança, pelo menos momentânea, para o CRB, que vai jogar contra o Volta Redonda, pode conquistar a 3ª vitória consecutiva e agora jogando diante do seu torcedor. É importante que o torcedor regatiano compareça no Estádio Repelé, é um jogo num horário bom, véspera de feriado, se você puder ir dar essa força ao Clube de Regatas Brasil, é importante que você esteja lá no Estádio Repelé. Mas as vendas estão muito devagar. Vamos falar agora sobre... Vamos lá, vamos comentar em cima. Ontem não tinha vendido nem 50 ingressos, cara. É pela apuração do meu Thiago Luiz, que estava no CT ontem, em do Galo. Poxa, é decepcionante, né? A torcida aí, é hora de assumir a ponta da tabela, segue o líder e a torcida não tá fazendo a parte dela. 2.000 ingressos, a maioria é check-in de sócio. O que é que você acha aí que atrapalhou, Luiz, essa ida do torcedor ao Estádio Rei Pelé hoje? Ô, Raí, para a gente comentar, um abraço, né, para o Thiago Luiz, que nos trouxe essa informação, e estamos esperando ele aqui qualquer hora dessa, né, para fazer o programa com a gente. Referente à venda de ingresso, Raí, eu acho que não tem desculpa para a torcida do CRB não ir para o jogo. Um jogo propício, um jogo apropriado para ganhar, para assumir a ponta da tabela, certo? Se for birra por parte da torcida, tem que parar com isso. Tem que acabar com esse choro. Se for birra por parte da torcida, é hora de apoiar o time. Ah, se o time está bem, o time a gente não confia no elenco. Gente, o CRB, ele tem a possibilidade hoje de assumir a ponta da tabela. Hoje é um dia bacana, um final de semana, amanhã feriado, um dia santo, feriado, dia de amanhã. Portanto, é dia, como a gente falou, de invadir o trapichão e apoiar o time, apoiar a subir, apoiar o time do começo ao fim. É hora de subir na tabela. E cadê a torcida do CRB, né? É aquela coisa que o pessoal sempre fala, que a torcida só vai na boa. E para que hora melhor do que essa? Esse é o momento da torcida do CRB ir a campo, né? Algumas pessoas ficam chateadas, às vezes, quando a gente comenta, é porque isso, tal, mas não... a gente comenta, a gente, em cima daquilo que a gente vê. Quando a gente fala do jogo, a gente fala do jogo em cima daquilo que treinou, que o time apresentou, que o time mostrou. E o CRB, por mais que não tenha um bom elenco assim, como a torcida espera que estivesse, mas o CRB em campo deu a resposta que a torcida quer. Venceu os 2 jogos, tem a oportunidade de vencer o 3º jogo e espera hoje contar com a sua torcida. É hora da torcida apoiar o time. Vamos para lá. Vamos para lá. É hora de apoiar o time. Pensa direitinho. O verdadeiro torcedor vai ao estádio hoje para ver o CRB, quem sabe, ganhar o jogo do Volta Redonda. Ô, Luiz, você comentou aí que a torcida tem aquele dado popular aqui, né, que só vai na boa. Eu acredito que mais bom do que isso, 2 vitórias. Terceiro jogo agora contra o Volta Redonda, que vem de 2 derrotas, a gente podendo assumir a liderança. Essa não seria um momento bom? Esse é como a gente acabamos de falar, esse é o momento para a torcida estar no estádio. Não tem desculpa para não ir. O preço do ingresso não está em situações tão exorbitantes que não dê para atender. Amanhã é um feriado. O time tem a oportunidade, o Cris pode completar para a gente, o time tem a oportunidade de ser líder do Campeonato Brasileiro. Faz anos que o CRB não tem um início de campeonato desse. E quando o time muitas vezes esteve lá embaixo, a torcida vai lá comparecer para ajudar o time a fugir da zona de rebaixamento. E agora, o time precisando vencer o jogo para se tornar, quem sabe, o líder do Campeonato Brasileiro. Só tem 3, Raí, com 100% dentro do campeonato. É o Goiás, o Coritiba e o CRB. Os 3 jogam em casa hoje. Por incrível que pareça, todos os 3 jogam em casa. Os 3 têm a oportunidade de assumirem a liderança do Campeonato Brasileiro. E o CRB
tem uma grande oportunidade. É um jogo fácil para o CRB? Não, não é. Sabemos que não é. Mas é um jogo propício, junto com o apoio da torcida, para fazer mais 3 pontos dentro do campeonato. Vamos lá, antes do Cris comentar, eu queria trazer aqui os valores do ingresso. Beleza? Arquibancada baixa, R$ 15 a meia e R$ 30 a inteira. Grande arquibancada, R$ 30 a meia e R$ 60 a inteira. Então, assim, R$ 30, cara, a grande arquibancada realmente tá um preço bem acessível. A arquibancada aqui, no caso, é a curva, né? R$ 40 e R$ 80 a inteira. Cadeiras, R$ 150 a meia, R$ 300 a inteira. E ainda tem a questão do ingresso social, que é R$ 12 mais 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal e fubá. Eu acredito que o preço realmente esteja acessível. O que é que você acha, Cristiano, isso aí que aconteceu, que a venda não tá tão legal assim para a torcida regatiana comparecer ao jogo de hoje? Realmente o preço está acessível, tirando as cadeiras, né, que é acima de R$ 150, mas de resto é um preço acessível que dá para a maioria dos torcedores comprar e comparecer ao estádio. Eu acho que o que esteja acontecendo ainda é meio que um protesto da torcida contra a diretoria, no caso do Anselmo Ramon, por não ter transparência na, na transferência do Anselmo. Eu acho que seja muito nessa questão. Mas a torcida tem que analisar e ver que esse é o momento propício para apoiar a equipe, para ir para o estádio. O início do campeonato muito bom, 2 vitórias, com a possibilidade de assumir a liderança hoje. E o início do campeonato, ele é essencial. Se o time vem conquistando seus pontos ali dentro e fora de casa, no final do campeonato, colhe os frutos. Se a torcida apoia no início, vai ficar muito difícil no decorrer do campeonato. Até na questão da arena, que a diretoria está trabalhando para isso. Se a torcida não comparece, não compra os ingressos, não apoia o time com o sócio torcedor, fica muito difícil de realizar esses trabalhos, né? Frisando essa questão do estádio, teve aí no decorrer da semana, a torcida, a diretoria recusou a venda do mando de campo no jogo contra o Santos. Muitos apoiaram e muitos não. Mas se a torcida não comparecer para apoiar o time, fica difícil, né? Aproveitar, Cris, que você entrou nesse assunto aí, CRB que rejeitou uma proposta de 1,5 milhão para a venda do campo no jogo de volta aí para o Santos pela Copa do Brasil. E o Neymar, que seria uma atração, machucou ontem, não joga jogo de volta. O que é que você acha, Luiz, aí dessa. Se a diretoria acertou, se não acertou, se era bem por aí? Queria meio que presentear o torcedor. O torcedor hoje não comparece bem no jogo que pode assumir a liderança. Como é que você vê esse cenário aí? É, é um jogo, Raí, para a torcida comparecer. É assim como o Cris falava, se for uma forma de protesto, uma hora muito inadequada para protestar, né? É uma hora muito inadequada. O jogador que foi envolvido na troca do Anselmo Ramon entrou bem no jogo que houve a semana passada e, quem sabe, encaixe bem no time, né? Refalando sobre o que você perguntou sobre a venda do mando de campo contra o Santos, a diretoria passou para a torcida que vai fazer o jogo aqui em Maceió, não tem venda de mando de campo. Mas como o Cris falou, a torcida tem que entender também que a receita nos times do Nordeste, aqui em Alagoas, elas não são, né, de grande escalão. Tem que se trabalhar o tempo inteiro com aquilo que se pode trabalhar, com aquilo que pode usufruir para gastar com o time.
A venda do mando de campo contra o Santos para a diretoria seria uma boa porque faria uma caixa, né? Faria um pouquinho de caixa para construção lá na frente, quem sabe da compra do terreno para a Arena do Galo. E a torcida também quer o jogo em casa. E o presidente disse que não vende justamente para que a torcida possa ter essa atratividade aqui em Maceió. Mas a torcida precisa também apoiar o time, né? Dar o retorno necessário que o time espera. Hoje é um jogo muito importante. Volto a frisar mais uma vez, é um jogo muito importante para o CRB. O CRB estreou bem. Não jogou bem, mas ganhou o jogo. Esse que é o importante, né? Ganhou 2 jogos em seguida. Tem a oportunidade de ganhar o terceiro jogo. Referente à situação de venda do mando de campo, a gente que comenta fica em cima do muro. Olha pelo lado da diretoria, de fazer um respaldo, fazer um caixa, e olha pelo lado também da torcida, que a torcida quer ver o seu time jogando em suas dependências, né? Em sua casa. O que acontece é esperar para ver o que vai acontecer. Eu acredito que o presidente vai manter a palavra que ele firmou com a torcida, não vai vender o mando de campo, o jogo será aqui em Maceió. E quem sabe o CRB até passa pelo Santos, viu? Quem sabe o CRB até passa pelo Santos. E aí então vai formando receita. Se passar, vai lá para as oitavas da Copa do Brasil. Mas para isso é preciso, neste momento que o time conta com o apoio da torcida, é preciso o torcedor apoiar, para aí então cada vez mais encaixar. Christian Anderson, a venda mando da Copa do Brasil, né? 1,5 milhão, a diretoria do Clube de Regatas Brasil negou a proposta, né? CRB que continua jogando no estádio Rei Pelé, decidindo em casa, mas a principal atração, que seria aí o Neymar, não estará presente. Raí, no momento ficou difícil para essas vendas, né, de ingresso contra o Santos. A diretoria já prometeu que vai manter o jogo, mas eu acho muito difícil com essa contusão do Neymar. Um jogo tão importante como hoje, que a torcida deveria estar lá no estádio apoiando, ter menos de 3 mil ingressos vendidos. E é um preço acessível. A diretoria mantém o jogo contra o Santos para o Rei Pelé, no intuito de ter casa cheia e fazer receita. A torcida não vai, não comparece. Os ingressos da Copa do Brasil, todos nós sabemos que é um pouco mais caro do que os campeonatos Série B e estadual, tanto da Série A também. Se a torcida não comparece, num jogo que os ingressos é mais acessível, a diretoria fica com esse receio que a torcida também não compareça num jogo que o ingresso, teoricamente, é um pouco mais caro. E sem esse atrativo, né, que é o Neymar. Ok. Vamos lá. Ontem foi dia de entrevista coletiva, PT Galo. Meu amigo Thiago Luiz esteve presente lá, fez algumas perguntas. Eu queria colocar aqui em tela e você comentasse em cima. A entrevista do atleta Breno Herculano, falando um pouquinho da sua estreia e do jogo de hoje. Vamos ouvir. Breno, boa tarde. Thiago Luiz da Rádio CBN. Queria que você falasse desse primeiro jogo do CRB fora de casa, né? Conseguiu a virada diante do Atlético. Você entra no segundo tempo, consegue aquele domínio que acha o Danielzinho, que depois dá o passe pro gol da virada, que foi marcado pelo Baggio. Mas queria que você avaliasse a sua estreia e também essa performance como um todo do CRB jogando contra o Atlético. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Feliz pela grande estreia. É um jogo que seria bastante difícil, o professor já tinha comentado com a gente. Jogo fora de casa. E da performance que você me perguntou, cara, nós treinamos do decorrer da semana, do jeito que o professor pediu, as movimentações, e o segundo gol foi de acordo com o que ele tinha passado pra gente no vídeo, o espaço que ia ter durante os jogos, e fomos felizes no contra-ataque e conseguimos o gol da virada.
A pergunta do Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, Rádio Nova Farol de Penedo. Breno, quais são os seus objetivos no CRB? E fale um pouco sobre esse início de competição, sobre as 2 vitórias em 2 rodadas. Cara, chego aqui no CRB, um Breno Herculano que pretende trazer bastante alegria para os torcedores. Tenho minhas metas como atleta pessoais e vou em busca delas no decorrer do ano. E falando dos 2 primeiros jogos, foram 2 jogos bastante difíceis, contra adversários que são completamente diretos com a gente na tabela ali, na briga. Então, esses 6 pontos no começo do campeonato é muito importante. Eu acho que no primeiro turno ali, quanto mais pontuação a gente fizer, para na virada do segundo turno ter uma gordura para queimar no decorrer da competição. Então, acho que é muito importante nessas primeiras rodadas continuar pontuando. Breno, você estava no Goiás e estava sendo criticado, de certa forma, pela torcida do Goiás. Como é que você encara essa transferência? Porque aqui no CRB, além de não ser conhecido pela torcida, chegar aqui com o papel de desempenhar a substituição, digamos assim, do Anselmo Ramon, é para você também a oportunidade de novos ares nessa temporada? Cara, em termos do Goiás, eu acho que é uma torcida que cobra bastante pelo tamanho do clube, pela cobrança interna que tem ali. Então, acho que isso é normal, ter as críticas, ter os elogios. Se você está na fase boa, você vai ter bastante elogios. Se você não estiver rendendo, naturalmente você vai ter as cobranças. Então, acho que foi normal, foi sadio as cobranças. No decorrer da competição do Campeonato Goiano, não consegui demonstrar um bom futebol, que estava apresentando no final da Série B, que é onde que aconteceu. E a substituição do Anselmo Ramon, sabe? É um atleta que tem a história dentro do clube, é um ídolo pro torcedor do CRB. Então, vou buscar trabalhar para conseguir meu espaço aqui e construir meu nome com a camisa do CRB. Pronto, vamos lá. Tá em cima aí da fala, falando, né? E saiu do Goiás meio que criticado para assumir uma responsabilidade dessa aqui de substituir o Anselmo Ramon. Porém, ele vem procurando o espaço dele e acredita-se, né, que o CRB comece jogando tanto com o Breno, lá, Douglas Baggio, que acha aí da entrevista foi pertinente, o Breno Herculano. Pô, Foi sensato no que ele falou, né? Ele precisava de ares novos, assim como o Anselmo precisava aqui no CRB, né? A gente falando do Breno Herculano, ele vem, na verdade, para compor elenco no CRB e brigar pela titularidade. Ele, até o momento, ele ainda não é aquele substituto que a torcida espera para o Anselmo Ramon. Vamos ter paciência para ver o que acontece, né? Hoje é mais um jogo que ele estará em campo, certeza, e vamos ver o desempenho do atleta em campo. Caso encaixe na equipe, é um bom jogador, não é ruim jogador, não. Eu tive vendo alguns lances dele, ele jogando por outros clubes, no Goiás principalmente. É um atacante de articulação, faz um bom pivô, é muito bom jogador. Vamos ver se ele encaixa no CRB. Ele está feliz, né? Está feliz. Está estreou bem, né? E nada melhor que o jogador motivado. Está motivado, está feliz, está bem, deu uma entrevista sensata. Esperamos que ele possa ter sorte aqui em Alagoas, porque a camisa do CRB, na verdade, é uma camisa pesada, né? Para os atletas, quando ele vem assim, sob desconfiança da torcida, a camisa do CRB, para cair bem nele, ele tem que trabalhar bastante e cair nas graças da torcida. E como o jogador cai nas graças da torcida, aquele jogador de equipe, aquele jogador que joga bem, aquela pessoa de grupo, aquela pessoa que, independente que ele seja titular ou banco, ele faz parte desse grupo, junta-se assim um grupo vencedor para isso. Aí esperamos que o Breno tenha sorte. É um bom jogador, na minha opinião, viu, Raí? É um bom jogador e acho que pode encaixar bem no CRB. Vamos ver. Fiz o Breno Herculano aí que encara esse desafio. Provavelmente hoje entre como titular, tanto ele como
Douglas Baggio. O que você acha aí da entrevista aí? Como é que você se posiciona? Foi sensato, Breno Herculano, nas palavras? Como ele mesmo, como ele mesmo falou, né, que veio criticado da, da equipe do Goiás, com baixos números, foi moeda de troca, né, pelo Anselmo Ramon. É um jogador, teoricamente, que veio para compor elenco, mas creio eu que vai assumir a titularidade. É um jogador característica diferente do Anselmo Ramon. Eu creio eu que o Barroca deve ter estudado ele um pouco para melhor encaixar ele na equipe. É, o atacante, ele precisa dos companheiros também, principalmente centroavante, que ele tem que receber bola. E eu creio eu que o Barroca deve estar encontrando a melhor maneira de jogar e fazer com que ele encaixe na equipe. É um bom jogador. A gente não pode analisar ele muito bem no CRB, porque ele teve poucos minutos no jogo passado. Hoje tem a possibilidade de entrar como titular e a gente analisar ele um pouco melhor. Se ele tiver um bom desempenho hoje, taticamente, principalmente se ele fizer um gol, dois, seja lá quantos for, vai dar credibilidade para ele continuar o trabalho dele, né? Ele que está feliz, veio respirar novos ares, e a torcida não pode querer que ele faça o que o Anselmo Ramon fez. É ele procurar o espaço dele, trabalhar da melhor maneira e adquirir a confiança do treinador, né? Para, no decorrer da temporada, fazer um bom trabalho. Galera, lembrando que o Christian Anderson aí é torcedor do Clube de Regatas Brasil. E a gente sempre deixa aberto aqui, quem quiser participar com a gente, pode estar aqui via stream, né? Via chamada de vídeo. Como também aqui no estúdio, a gente comporta até 4 pessoas. Se tiver o interesse aí, torcedor aqui tem voz, né? Fala com a gente. Luiz está sempre de olho aí nos comentários, né, Luiz? Combina aí direitinho, marca um dia, uma data e vem participar com a gente. Pode ser o torcedor do Centro Esportivo Alagoano, como do Clube de Regatas Brasil. A gente fala sempre aí dos dois times, beleza? Provável escalação para hoje, Luiz. Matheus Albino, né? O Reine Segovia, Henri e Matheus Ribeiro. A zaga titular aí do Clube de Regatas Brasil. Igor Meritão, GG já começa jogando. Danielzinho, David da Hora ou Lucas Caliel? Existe essa interrogação aí. Douglas Baggio e Breno Herculano é a provável escalação aí do Clube de Regatas Brasil. É bem por aí, Luiz? Raí, o CRB ele tem um excelente goleiro. O Matheus Albino ele faz a diferença no gol do CRB. É um rapaz que trabalha com a zaga, ele sempre está orientando os companheiros ali à frente da área e é um excelente goleiro, viu? O time do CRB é mais ou menos por aí. Se o Eduardo Barroca tiver alguma mudança, ele é bem pouco, mas é mais ou menos por isso daí mesmo. E eu vejo que o GG se encaixa nesse time, sim. O GG tem bola para encaixar e ter titularidade no CRB. É uma expectativa grande em cima do Breno Herculano e do Douglas Baggio. Vamos ver se ele rende mesmo entrando de primeira nesse jogo. Mas eu acho que a escalação do Eduardo Barroca vai ser por aí mesmo. Eu acredito que o que ele treinou foi isso para o CRB. E precisa estar concentrado, viu? Alertando mais uma vez. O Rogério Correia, técnico do Volta Redonda, não é bobo. Tem o time na mão, tem o time na mão. O Volta Redonda vem de 2 derrotas, quer se restabelecer, e é hora do CRB não deixar que isso aconteça, não, viu? É hora do CRB subir cada vez mais na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. A estudar bem o Volta Redonda, assim como o Volta Redonda estudou bem o CRB, é preciso botar em prática aquilo que foi treinado, aquilo que o treinador quer. Conseguindo isso, conseguindo essa vitória, o time descamba lá para cima da tabela. Aí daí sim, daí por diante, a torcida começa a ver que vale a pena apoiar o time. E é por aí que eu vejo a escalação do CRB hoje. Anderson, você vai pro jogo hoje?
Hoje não. Hoje, infelizmente, eu não vou poder ir para o jogo, mas a escalação da equipe é mais ou menos por aí. É uma possível mudança na lateral esquerda e os dois atletas que jogaram bem no jogo passado, né? Douglas Baggio e Breno o Herculano. Breno Herculano. É mais ou menos por aí. Os destaques, Danielzinho, que teve, que não teve um bom começo, mas é uma peça-chave hoje com o Barroca. O goleiro Matheus Albino, sem comentários, pegou muito os dois jogos, agarrou demais. Inclusive no primeiro tempo do jogo passado, se não fosse pelo goleiro, o CRB poderia até ter perdido o jogo até ali no primeiro tempo mesmo, com várias defesas difíceis e que deu um gás para que o CRB fosse buscar a virada no segundo tempo. E é mais ou menos por aí. Cris, eu queria demais, cara, agradecer a tua participação hoje aqui, tá com a gente, abrilhantando a resenha, esse bate-papo. Cris aí que é torcedor do Clube de Regatas Brasil. Muito obrigado aí pela tua companhia. Se sinta à vontade, caso você queira participar mais alguma vez. Pelo que eu tô sabendo, né, você vai viajar, mas o streaming aí, né, a gente não tem fronteiras. Se quer participar com a gente, fica à vontade. Aqui o torcedor tem voz, tem espaço. Mais uma vez, reiterando aqui, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço pelo convite. Viajando sim, mas a gente pode outras vezes marcar para me comparecer aqui, dar a minha opinião, dar as notícias do CRB. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Luiz, meu fiel companheiro aí diariamente. Hoje a gente não tá no estúdio, via streaming. Muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Ok, Raí. Lembrando, hoje a arbitragem do jogo do CRB vem lá do Tocantins. O quarto árbitro será daqui de Maceió, o Jonathan Souza, né? Esperamos que a arbitragem tenha uma boa arbitragem, o CRB tenha um bom jogo, certo? E só frisando também, Raí, rapidinho, lembrando que esse final de semana começa a Série D aqui para o nosso estado, aqui para Alagoas, né? Boa sorte para os nossos clubes, boa sorte para o CRB na noite de hoje contra o Volta Redonda. Amanhã a gente traz mais informações pós-jogo aí, né, no como é que ficou. Boa sorte pro Clube de Regatas Brasil. Quem sabe aí segue o líder, vai dar tudo certo. Muito obrigado, gente, e até uma próxima. Até amanhã, na verdade. Tamo junto, um abraço, viu? Tchau, tchau. Valeu.